Pois é, meus amigos, bem-vindos a mais um Flying Solo. Hoje não temos um, mas dois vinhos primos ou irmãos, como lhe queiram chamar, e são dois vinhos provenientes do Douro. O 40 Castas. Fiquem para ver. Pois é, meus amigos, hoje tenho aqui um desafio muito engraçado, que é provar dois vinhos que são primos ou irmãos, como nós lhe queiramos chamar. São dois vinhos que provêm do Cimacorgo, eles são feitos pela N Winery. A N Winery é uma empresa produtora de vinhos do Douro, da Patrícia Santos e do Nuno Ribeiro. Eles têm algumas quintas na região do Douro. A quinta que dá origem a estes vinhos é a Quinta do Malhó, na zona de Hervedosa do Douro. Porquê é que eu digo que estes vinhos são primos ou irmãos? Bem, porque estes vinhos provêm da mesma zona do Cimacorgo, da mesma quinta. Estamos a falar de um vale junto ao Rio Torto, uma zona que tem duas faces com duas exposições solares diferentes e, como tal, isto dá-nos duas zonas de vinha com maturações ligeiramente diferentes. E esta é uma vinha onde existe um field blend muito grande, com cerca de 40 castas plantadas há mais de 40 anos, e é esta a base para estes dois vinhos que temos aqui. Quando existe uma diferença de maturação significativa entre estas duas parcelas, entre estas duas vertentes da encosta, então consegue-se produzir dois vinhos diferentes. Temos em ambos os vinhos mais ou menos as mesmas uvas, obviamente que nesta mistura, neste field blend, em ambas as facetas da encosta, pode existir aqui proporções de vinhas relativamente diferentes, mas a grande base que temos aqui é Touriga Nacional, Tinta Roriz e Touriga Franca. Os vinhos são produzidos da mesma maneira, com pisa a pé em lagar tradicional durante a noite e com alguma pisa mecânica também durante o dia. E, portanto, digamos assim que aquilo que separa estes vinhos é a exposição solar, a maturação das vinhas, aquilo que a terra e que o ambiente e que o terroir nos proporciona. E por isso temos aqui à prova estes dois vinhos para ver as diferenças, se há mais coisas que os distinguem ou que os aproximam. E vamos começar aqui com o 40 Castas Reserva, que tem 15 graus e que é feito todos os anos. Eu já abri ambas as garrafas para eles irem respirando e, portanto, vou aqui já começar pelo 40 Castas. Este vinho, como eu referi, é produzido todos os anos. Eu não referi, mas ambos os vinhos, após a fermentação, eles têm um ligeiro estágio em barrica, cerca de 4 meses, se não me engano. Eu acho que aqui a intenção do produtor é, de facto, deixar que o terroir e este field blend se expresse de forma mais natural possível, sem grandes máscaras da barrica. E, portanto, vamos já começar aqui pelo 40 Castas. Em termos de cor, temos aqui assim um rubi médio com um ligeiro rebor de violeta. Ambos os vinhos são de 2023, esqueci-me de referir isso. Nem sequer podemos culpar a diferença de ano pelas diferenças que os vinhos vão ter. Algo austero no nariz, um pouco de toque vegetal, alguma fruta preta. Apesar dele já estar aberto há cerca de meia hora, ele ainda está aqui um bocadinho fechado em termos de nariz. Não se nota aqui grande influência da madeira. De facto, o estágio em barriga foi bastante pequeno. E vamos então ver como é que ele está em termos de boca. Na boca ele é mais expressivo do que era no nariz. Aqui um pouco mais de fruta do bosque, fruta preta, amora, ameixa. À mesma não sentimos aqui assim grande influência da barrica em termos de tostados, em termos de fumo. Nota-se sim aqui na estrutura de boca que temos cá uma boa presença de boca, um tanino médio ou talvez médio mais, excelente acidez. Ainda estou aqui a salivar. De facto, um vinho muito redondo, com esta acidez aqui a tornar o conjunto todo muito envolvente, muito harmonioso. Acho que é um vinho que está muito bem conseguido e é um vinho que pode ser aqui um bom acompanhante à mesa para pratos da comida tradicional portuguesa. Mas já voltamos a isso. Vamos então aqui ao 40 Castas Reserva 17 e vamos ver a diferença entre eles. Em termos de cor e de concentração,
Talvez um rubi ligeiramente mais carregado, a manter aqui o discreto rubor de violeta. Uau! No nariz há aqui uma grande diferença, em termos de aromas. É um vinho muito mais expressivo aqui em termos aromáticos, uma intensidade aromática superior ao vinho que provámos antes. Aqui temos muita compota de frutos vermelhos, framboesa, mirtilo, fruta vermelha sumarenta, alguma fruta preta também. Engraçado, muito guloso este aroma, muito giro. Vamos então ver em termos de boca como é que ele está. Em boca, continua a sensação de fruta madura, fruta compotada. Aqui talvez um bocadinho mais frutos vermelhos e do bosque em compota. Temos aqui assim uma discreta sensação de doçura que não é de açúcar residual. Eu por acaso estive a ver as fichas técnicas e ambos os vinhos têm aqui assim a rondar 1 grama de açúcar residual. Praticamente a diferença não é nenhuma e não é uma diferença que seja perceptível em termos de prova. Aqui acho que a diferença em termos desta sensação de fruta madura, compotada e desta sensação de doçura em boca tem a ver com o álcool. O álcool não se nota aqui em termos de ardor quando pomos o vinho na boca ou quando engolimos. Acho que de facto esta doçura é a maneira como o álcool se está aqui a expressar neste vinho e provavelmente aqui também esta sensação de fruta madura e compotada também tem a ver que este é um vinho que provavelmente teve mais exposição solar e a fruta teve aqui um amadurecimento mais intenso do que na outra parcela. De facto, se no nariz eu já notava que este vinho era mais intenso, na boca essa sensação continua. É um vinho com mais intensidade, mas à mesma com boa acidez, boa estrutura de boca. O tanino aqui eventualmente um bocadinho mais domado. Embora em ambos os vinhos estamos a falar de taninos muito bem resolvidos, mas aqui de facto a sensação de tanino, provavelmente estamos a falar de uvas com uma maturação fenólica um bocadinho mais prolongada e portanto também aqui o tanino está mais bem integrado e mais suave. Bem, de tudo isto que eu falei, vocês provavelmente já estão desconfiados que de facto aqui o 40 Castas Reserva 17 é de facto o meu favorito. De ambos os vinhos, eu gostei muito aqui assim deste. Bem, meus amigos, provados os dois vinhos, e são dois excelentes vinhos. Para quem são estes vinhos? Para quem tem algum receio de álcool mais elevado ou não gosta desta sensação de doçura, que mais uma vez refiro, não tem a ver com açúcar residual, mas sim com uva provavelmente um pouco mais madura, que nos traz esta sensação de compota e um álcool um bocadinho mais elevado, acho que este vinho, o 40 Castas Reserva Normal, está perfeito. Um vinho um bocadinho mais austero em termos de sabores e em termos de aromas, mas que é um vinho que eu acho que é muito consensual, muito redondo. Acho que é um vinho que diz bem do terroir onde vem. São vinhos que nos remetem de facto para este terroir, que é um terroir que nós sabemos que é algo agreste, algo quente. Mas de facto aqui o vinho, o 40 Castas Reserva Normal, apresenta aqui um pouco mais de frescura, um vinho mais redondo, contudo um bocadinho mais contido, mas também por isso acho que vai agradar a mais pessoas. É um vinho que eventualmente se vai dar bem também à mesa com uma maior variedade de pratos. Estamos a falar de um vinho que tem aqui um PVP a rondar os 15 euros. Aqui o 40 Castas Reserva 17, acho que é um vinho mais de especialidade. O que é que eu quero dizer com isto? É um vinho que acho que precisa de ser harmonizado com comidas certas, comidas que também tenham aqui esta intensidade e que peçam um vinho mais pujante do ponto de vista de aroma e de sabor. Vejo bem isto a ir à mesa com uma chanfana, com cozida à portuguesa, com pratos de forno, pratos de tacho, aqueles pratos de conforto que também pedem um vinho que nos traga conforto. E, portanto, este é um vinho mais intenso, quer do ponto de vista aromático, quer do ponto de vista de sabor, e que eu acho que também pede pratos que sejam também, tal como ele, mais intensos.
Este é um vinho que custa aqui 25, 26 euros. Eu acho que é um vinho que está muito bom, um vinho intenso e que com este PVP eu acho que também está com um PVP correto para o vinho e pela qualidade que nós temos aqui. Dos dois é o que eu prefiro. Tal como estava a dizer, se estivesse à procura de um vinho para harmonizar com pratos mais intensos, até por exemplo uma tábua de queijos, queijos azuis, queijos curados, que às vezes requerem aqui um vinho com uma discreta sensação de doçura e que até podíamos pensar em harmonizar com um Late Harvest ou com um Porto, por exemplo. Acho que este vinho ficaria muito bem numa tábua de queijos curados ou queijos azuis. Este vinho estaria fantástico. Pois é, meus amigos, hoje tivemos aqui uma dupla de vinhos com 40 castas, que não é muito habitual nós vermos, um vinho com field blend gigante de castas, onde predominam aqui as típicas durienses. São dois vinhos muito engraçados, são os dois primeiros vinhos que eu provo da Anne Winery e estou muito contente com a qualidade que eu encontrei nestes vinhos. Acho que ambos têm uma boa relação preço-qualidade, embora acho que sejam feitos para mercados ligeiramente diferentes e para alturas de consumo ligeiramente diferentes, mas ambos os vinhos eu acho que valem a pena serem provados. Acho que são boas relações preço-qualidade, são vinhos que de facto nos remetem para o terroir do Douro e eu gostei muito de provar estes vinhos e de conhecer a Anne Winery. Muito obrigado por terem visto mais este Flying Soul, um abraço e até à próxima.